Olá, me chamo Leandro Prado e sou autor do resumo Vamos falar sobre a morte na perspectiva de quem vivencia a terminalidade da vida, sob orientação do professor Carlos Laranjeira. No natural e familiar no passado, o falar sobre a morte tem se modificado paulatinamente ao longo do tempo, alcançando os complexos status de dilemas, tabus, problema moral e de questão médica. Não é fácil falar sobre a morte, sobretudo em uma sociedade amplamente tecnocrática que parece negar a morte. O tabu em torno à morte geralmente está relacionado a crenças, medos e desconfortos pessoais em lidar com este tema. Para muitas pessoas, a morte é algo difícil de falar, devido ao medo do desconhecido, de uma tristeza profunda ou ainda a preocupação com a reação dos outros. Além disso, as diferentes perspectivas religiosas e filosóficas também influenciam a forma de como a morte é percebida e discutida. Entretanto, falar sobre a morte pode ser libertador e benéfico em diversos contextos. Conversar abertamente sobre a morte pode ainda ajudar a lidar com a perda, preparar-se para o inevitável e até mesmo promover uma compreensão mais profunda da vida. E é nesse contexto que se insere o objetivo desse trabalho, que foi reconhecer os significados e as repercussões que o processo morte e morrer suscita na vida de quem vivencia a terminalidade da vida. Esse estudo de abordagem qualitativa foi embasado pelos referenciais teórico do interacionismo simbólico e metodológico da teoria fundamentada nos dados, Grounding Theory. Participaram do estudo 21 indivíduos, dos quais 11 eram pacientes e 10 familiares. Todos vivenciavam em comum o processo da terminalidade da vida e recebiam cuidados exclusivamente paliativos. O número de participantes foi definido por amostragem teórica. O período de coleta de dados ocorreu entre os meses de abril a dezembro de 2021, através de entrevistas em loco na casa dos indivíduos. Também empreendeu-se a construção da observação não participante, diários de campo, de memorandos e registro de insights. Os dados foram transcritos na íntegra e codificados posteriormente. Os dados ainda foram analisados de acordo com os pressupostos da vertente construtivistas de Kate Charmas da Grande Terry e foi submetida à aprovação do Comitê de Ética local. Os resultados evidenciaram que os indivíduos demonstram percepções ambíguas ao falar sobre a morte, flutuando entre os sentimentos de inquietação e alívio. Quando recebem o diagnóstico de terminalidade, os tabus e estigmas referentes à morte, ainda enraizados no senso comum desses indivíduos, se assoberbam, fazendo deste um processo penoso e doloroso. Muitos dos entrevistados conceberam o momento da entrevista como uma oportunidade ímpar, significando este momento como único para analisar seu processo de finitude da vida por outra perspectiva. O emprego adequado da comunicação pelos profissionais da saúde também se mostrou uma ferramenta eficaz, permitindo aos indivíduos compartilhar medos, dúvidas e sofrimento. A partir da análise, emergiram duas categorias: percebendo o fim por outras perspectivas, e é no encontro com a morte que se percebe a vida, que interagindo entre si dão sustentação à teoria central desse trabalho, que foi concebendo a realidade da morte como horizonte próximo, que traduz simbolicamente as apreensões e inquietações daqueles que trilham pelo processo morte e morrer. Conclui-se que as discussões sobre o fim da vida podem ser embaraçosas, mas se mostrou um fator determinante para que a qualidade do cuidado pudesse ser disposto de forma ampla e integral. Ouvir esses indivíduos e fazê-los serem ouvidos se mostrou um procedimento eficaz para que possam expor seus anseios e compreender a sua morte, como um processo natural da vida. Dar voz aos pacientes que enfrentam os percalços de uma doença terminal é abrandar o caminho para uma morte confortável, mas acima de tudo, é respeitar sua vontade, oportunizando-lhe o direito de discutir sobre o fim da sua vida e o direito de obter uma finitude com ética e dignidade. E para os profissionais de saúde, este ato de falar e ouvir os indivíduos sobre seus anseios e percepções em relação à finitude da vida é também a oportunidade de dispensar um cuidado humanizado, com atitude ética e em defesa da dignidade humana. Portanto, o vamos falar sobre a morte não é mais uma pergunta, é uma oportunidade aos profissionais de saúde de possibilitar segurança para quem trilha a terminalidade da vida e não encontra espaço para conversar sobre essa realidade.